Olá, bom dia, graça e paz, shalom de Deus. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Bom dia, irmãos. Bom dia, Anamares. Bom dia, você que está se chegando, está entrando. Esse tempo tão especial, né? De darmos a primícia do nosso dia para Ele, de consultá-lo, de dar prioridade para que Ele fale conosco uma porção da palavra, do coração de Deus, para ir nos guiando, nos forjando para as batalhas, para a batalha desse dia, por aquilo que nós vamos passar, enfrentar, por aquilo que vai advir. Bom dia, Fernanda Miranda, Daniela. Deus abençoe vocês. Vera, bom dia. Vamos nos achegando e Deus tem águas profundas para nós. Eu confesso que ontem o Senhor me pegou de tal maneira com essa porção que nós vamos partilhar hoje, que eu fiquei todo trêmulo, fiquei sem chão. E eu quero partilhar isso para o nosso coração hoje. Bem, eu quero ler para nós Efésios capítulo 5, verso 18, e diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, vírgula, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo fala conosco. Tu és aquele que inspirou o apóstolo Paulo a redigir essa carta aos Efésios com essas instruções. E então só tu podes falar conosco da profundidade, da largura, da grandeza desse rio que jorra dessa palavra. Portanto, fale conosco. Amém, irmãos? Irmãos, parece uma coisa tão simples quando a gente lê assim. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas esse texto, ele apresenta dois imperativos. É algo imperativo, pontual. E se a gente voltar lá atrás, no verso 3, do verso 3 ao verso de número 21, a nossa Bíblia traz um subtítulo: o fruto da luz e as obras das trevas. E é interessante porque no verso 15 ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão,
Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então esse texto, que ele apresenta dois imperativos, um negativo e um positivo. O negativo proíbe nos embriagar com o vinho, e o positivo nos ordena a ser cheios do Espírito. Por quê? Porque a embriaguez, o próprio texto está dizendo, produz dissolução, e a plenitude do Espírito, virtudes. Então, tanto a embriaguez quanto a falta da plenitude estão em desacordo com a vontade de Deus. Então, aqui é uma ordem imperativa, que não é um conselho, aqui se eu quiser, se eu... Não, ele está dizendo que para mim não, ele está me dando uma lei, igual aos 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás nada do próximo, né? E ele está dizendo, não vos embriagueis. Com o quê? Com o vinho. Por quê? Porque ele traz dissolução. Mas tem uma vírgula, ele diz assim, e se embriague do Espírito, se encha do Espírito. E eu quero pensar algumas coisas. Vamos pensar na embriaguez. Seja do álcool, do vinho, de qualquer coisa que nos embriaga, né? Ele diz que embriaguez é se render ao domínio do álcool, é ser dominado pelo poder que o álcool exerce. E o que ele provoca? Nós perdemos o controle, o autocontrole, nós nos entregamos à dissolução, a embriaguez causa vergonha, os resultados é a destruição da honra e a promoção da pobreza, a embriaguez causa tragédia social, é responsável por mais de 50% dos acidentes e dos assassinatos, casamentos são destruídos por causa da embriaguez, do álcool, a embriaguez semeia lágrimas, dor e morte, aqueles que se entregam à embriaguez perdem seu nome, sua família. Então a embriaguez, ela tira a lucidez do homem, ele fica embriagado e o texto, Paulo, o Espírito Santo redigiu. Por que ele proíbe? Não vos embriagueis com vinho. Por causa da dissolução. Porque provoca morte, provoca contenda, provoca dor, provoca perda. Está aí dizendo, não se embriague. E agora, a riqueza, a profundidade da palavra é essa. Ele está ordenando, ele está dando uma lei que ele proíbe algo, e ele diz, olha, agora na mesma proporção, na mesma vontade, na mesma atitude que vocês teriam para se embriagar com o vinho, tenham essa atitude para se embriagar do Espírito. Né? Então ele diz, enchei-vos do Espírito. Então ele dá uma ordem negativa, né? O apóstolo Paulo é um imperativo, né? Não basta deixar de fazer o que é errado, é preciso fazer o que é certo. Então, não adianta, olha a profundidade dessa palavra. Não, eu não me embriago, eu não bebo, às vezes você nunca gostou. Ok, está mais fácil para você. Mas se você não fizer a outra parte, você também não cumpriu. Porque ele está dizendo para deixar de fazer uma e fazer a outra. Então, se eu não faço ou deixei de fazer uma, mas não faço a outra, eu estou errado do mesmo jeito. Porque ele deu uma ordem, uma lei. Né? Então, não basta deixar de ser dominado pelo vinho. É preciso querer, desejar ser dominado pelo Espírito. E aqui eu encontro algumas lições para nós hoje. Né? Primeiro, que ser cheio do Espírito é um mandamento, né? Dessa plenitude. Não é uma opção, é uma ordem. É uma ordem que o Senhor coloca na sua palavra. Enchei-vos do Espírito. Não se embriague de vinho, se embriague do Espírito. É uma ordem, né? Então, não ser cheio do Espírito não é um descuido. Não é
Não, é desobediência frontal a uma ordem expressa de Deus. Então, ser cheio do Espírito é um mandamento. Segundo, ser cheio do Espírito é uma experiência contínua. O verbo diz, enchei-vos, está no presente contínuo da língua grega, o que significa que a plenitude do Espírito deve ser uma experiência contínua, permanente, diária. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Todo dia é tempo de ser cheio do Espírito Santo. É uma experiência contínua e progressiva. As vitórias de ontem não são suficientes para hoje. Então, ele sabe disso. Então, ele está dizendo, olha, enchei-vos, enchei-vos, é o que nós estamos fazendo aqui cada manhã. Mas eu ouvi uma palavra ontem, 7 horas da manhã, consultei o Espírito Santo para ele me guiar. Não serve para hoje. Hoje é um outro dia e pode ser o dia mau. E pode ser caminhos que vão te levar, né, à perdição, a se perder, a se corromper, a se... Então ele diz, olha, enchei-vos, é contínuo, é todo dia, diário. Então, é uma experiência contínua. Terceiro, ser cheio do Espírito é uma ordenança para todos nós. A ordem está no plural. Líderes e liderados, grandes e pequenos, velhos e jovens, ricos e pobres, doutores e analfabetos, precisam ser cheios do Espírito. Essa é a vontade expressa de Deus para todos, em todo lugar, em todo tempo. É uma ordem. Quarto, ser cheio do Espírito é obra de Deus e não desempenho humano. O verbo enchei-vos está na voz passiva. Enchei-vos. Isso significa que nós não produzimos a plenitude do Espírito. Nós recebemos. Só que eu preciso querer. Eu preciso saber que eu preciso e preciso querer. Né? Não é fruto do esforço humano, é resultado da graça divina. Na medida que nos despojamos das nossas paixões e desejos e nos rendemos ao senhorio de Cristo, somos cheios do Espírito. Enquanto temos vasilhas vazias, o azeite não para de jorrar. Eu preciso me esvaziar, né? Eu preciso me despojar. Eu preciso dar espaço. Eu preciso ter vasilhas vazias. Meu coração precisa estar vazio do orgulho, da vaidade, de tudo que ocupa espaço, do medo, do rancor, Eu preciso ter espaço. Enchei-vos. É uma voz passiva. É como se ele estivesse entregando e dizendo, deposita, coloca, se embriague disso. Mas eu preciso ter espaço. Porque não adianta eu pegar e não ter espaço. Eu não tenho onde colocar. E eu encho e posso usar. Porque é contínuo. Enchei-vos, 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 enchei-vos. Quinto, ser cheio do Espírito produz resultados benditos. Efésios 5, do 19 ao 21, Paulo cita 4 resultados da plenitude do Espírito. Comunhão, adoração, gratidão e submissão. Tudo fruto contrário da dissolução da embriaguez do vinho. Por isso ele dá uma ordem. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o título, né, da Bíblia, lá no início do capítulo 5, ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como Cristo nos amou. Mas ele divide esse capítulo e ele diz assim, o fruto da luz e as obras das trevas. Então, ele fecha aqui nesse versículo que a embriaguez do vinho que traz dissolução é fruto da treva. Vai gerar fruto de trevas, de dor, de morte, de separação, de destruição, de autodestruição, de destruição da família. Então ele está dando uma lei, uma ordem para não fazermos. Mas ele dá uma ordem que esse espaço não tem como ficar vazio. Ou ele tem as trevas, ou ele vai ter luz. Então eu preciso agora me embriagar da luz.
eu preciso me embriagar do Espírito. Então eu preciso me embriagar do Espírito. Eu preciso beber do Espírito. Que aí eu estou substituindo, eu vou ver os frutos, porque o texto diz o fruto da luz e as obras das trevas. Eu vou ver, em vez da dissolução, vai começar a jorrar de dentro de mim, porque eu me enchi do Espírito, comunhão, adoração, gratidão e submissão. Então, a plenitude do Espírito corrige nosso relacionamento com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Olha que coisa linda. Olha que coisa espetacular. Olha a profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Então, essa é a grande questão para nós hoje aqui nessa manhã, nessa mesa com Ele. Você está cheio do Espírito? Há evidências dessa plenitude em suas palavras, ações e relacionamento? Que ordem mais oportuna para esse tempo dos fins. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa. A profundidade dessa palavra ela é tão ampla que nós falaríamos, seria inesgotável. Eu quero apenas deixar uma deixa para você. Pastor, eu nunca bebi, não pus uma gota de álcool na boca. Nunca tomei vinho, nem socialmente, nem cerveja. Mas quando ele diz não vos embriaguei com o vinho, no qual há dissolução, tem muita gente embriagada com o trabalho. Tem muita gente embriagada com aquela fantasia do corpo perfeito. Tem muita gente embriagada com o sucesso externo. Tem muita gente embriagada com a prata, com o ouro. E fica cego por todas as outras coisas. Machuca pessoas, perde pessoas, está embriagado. Porque vai provocar dissolução. Então tudo aquilo que te embriaga, que você vai comendo, bebendo e vai ser insaciável, seja o sucesso, a fama, o status, o know-how, a sua sabedoria humana, o seu ponto de vista, a sua razão, e que provoca dissolução, Deus está dizendo assim, abre mão, joga fora, não serve. No lugar disso, se encha do meu Espírito, porque Ele guia, Ele dirige, Ele ensina, Ele vai gerar comunhão, Ele vai gerar gratidão no seu coração, generosidade, bondade, vai gerar os frutos do Espírito. É trocar a tudo aquilo que nós nos esforçamos tanto para ganhar dinheiro, para fazer fama, sucesso. Nós engolimos sapo onde trabalhamos, nós trabalhamos doente, nós vamos trabalhar nem que for com chuva, nem que for com uma perna só e fazendo tantas coisas, pagamos caro pelo nosso lazer às vezes e depois não temos a mesma intensidade para desejar, buscar, ter esse tempo, dizer, Senhor, é a tua graça. Eu desocupei o armário aqui, eu tirei todas essas coisas e tem espaço, eu quero ser cheio desse Espírito. Irmão, que experiência você vai ter, que mudança de vida, né? Porque ele diz, ele diz assim, olha, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cantando, entoando louvores de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai começar, você vai ser uma pessoa agradecida. A amargura vai se tornar doce. A ira vai se tornar em domínio próprio, em bondade. Você vai ser uma pessoa generosa. Você vai ser uma pessoa de submissão. Você vai ser uma pessoa que onde você está, você provoca unidade, gera comunhão, por causa que você está cheio do Espírito. Então, o lindo, num versículo, irmão, olha a profundidade da palavra.
Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. É uma lei, um comando do pai, falando para os seus filhos. Não se embriague com o vinho, daquilo que tira a lucidez, daquilo que te escraviza, daquilo que te domina. Não se embriague com isso. Não deixe as coisas te ter, tenha as coisas. Não deixe o emprego te ter, tenha o emprego. Tenha o trabalho e não deixe o trabalho te ter. Tenha dinheiro, muito dinheiro, mas não deixe o dinheiro te ter. Para que você não se embriague. Mas enchei-vos do Espírito. Se embriague dele. Troque a embriaguez. Em vez de se embriagar com essas coisas, se embriague com o Espírito. Então, nós falamos que o Espírito, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento, é uma experiência contínua, é uma ordenança para todos nós, não é obra nossa, é obra de Deus, não é desempenho humano, não é se você for formado, se for PhD, se você for alfabetizado, se você for novo, se você for velho, não. É a graça. E ele nos anima dizendo que qual é o prêmio? Ele diz que a embriaguez do vinho provoca dissolução, mas a embriaguez do Espírito provoca comunhão, adoração, gratidão, submissão. Então, irmãos, vamos obedecer ao Senhor. Isso aqui me chocou muito, que não basta deixar de fazer o que é errado, é preciso fazer o que é certo. Não basta deixar de ser dominado pelo vinho, é preciso ser governado pelo Espírito. Porque se eu só deixo um, mas não pratico outro, eu não cumpri o mandamento. Eu não cumpri o que ele está pedindo. Então não basta só. Não é suficiente deixar de fazer o errado. É preciso substituir pelo certo. Substituir pela vida. Substituir por aquilo que produz resultado em mim e através de mim. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado, porque tu soprastes essa revelação, essa palavra do coração do Pai, na mente, nos ouvidos, no coração do apóstolo Paulo. E ele, nas suas prisões, ele escrevendo as cartas às igrejas, ele escreveu a carta à igreja de Éfeso e dá uma orientação do céu tão pontual, tão precisa, de trazer um direcionamento para os homens, para a igreja, para uma sociedade, dos valores do teu reino, os valores do reino de Deus. Tão rico, tão profundo, tão transformador, que ficamos sem palavras. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, porque tu és aquele que prescuta o coração do Pai. E sabe o quanto o Pai ama os seus filhos. E um Pai que ama, aconselha, guia, abençoa, instrui, capacita, transforma, restaura. E o cumprimento desse mandamento, ele vai gerar em nós uma metanoia, uma transformação extraordinária, espetacular. Nos ajuda a mergulhar nessa palavra. Nos ajuda a tomar uma atitude de cumprir esse mandamento e que comecemos
hoje, agora, quando ouvimos a palavra de Deus, no entendimento dele, ouvir e obedecer à mesma palavra, chamar. Porque um pai, quando ele dá uma instrução para um filho, no coração dele o filho já se levanta e começa a obedecer, a fazer daquela forma. Porque no coração dele o filho precisava ter esse entendimento que o pai só vai dar conselhos de vida, só vai dar regras de vida, só vai dar instruções de vida, de bem-estar, de conquista, de vitória, de saúde emocional, psicológica, espiritual. Então a expectativa de Deus sempre é que quando lemos a palavra, que é vida em abundância, é o verbo que se fez carne, é que nos levantemos dali praticantes, caminhando debaixo dessa palavra, e que isso aconteça a partir de agora na minha vida e na sua vida, meu irmão. Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Amanhã estaremos aqui às 7 horas da manhã com mais uma porção, com mais um encontro com Ele, para que Ele possa nos encher, né? E colocando dentro de nós toda a revelação, toda a capacitação, toda a instrução, todo o amor, todo o zelo do nosso Pai e o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.